aconchego sagrado do recém-adquirido. Mexer com uma tesoura desse tamanho, com essa abertura. Não, em ter 3 uma minutos, habilidade. em 3 minutos fazer várias coisas. Exatamente. Porque se tivesse assim 2 horas, eu até acho que ela poderia. Luciana, uma criança que pensa em fazer isso, seria colocada numa cama dormindo. Tem essa também com a tesoura do lado? A versão do Alexandre Nardoni é que a criança veio no colo, ele colocou na cama e ele saiu para pegar o resto da família. Quer dizer que uma criança que estava dormindo, essa criança acorda e aí ela tem uma ideia de pegar uma tesoura, de cortar e de guardar uma tesoura. Então, o que acontece é que achismo, opinólogos... Então, não adianta você falar, eu acho. Por quê? Ele não conseguiu provar. E o livro também não mostra um raciocínio que possa chegar a essa tese. A tese é tão maluca que nenhuma pessoa no Brasil tinha imaginado esse tipo de situação. Acidente doméstico, ou tentativa de ou suicídio. Então, quando você fala que algo aconteceu e você não explica o porquê, aí é uma coisa que não deveria nem ser levada em consideração, ainda mais publicar um livro que está magoando a família da moça que teve que contratar um advogado e impetrar uma ação na justiça. Quer dizer, a família acaba não tendo paz. A família, sabe o que a família quer? Esperar o julgamento e verificar o que os 7 jurados vão decidir. Porque só eles mesmos culpados, só eles vão decidir. Somos nós. Doutora Júnior, a senhora é médica. Aqui no livro ele diz que não houve esganadura. Eu não sou médica, me explica um pouquinho sobre isso. Isso eu também não acompanhei isso de perto, proximamente, mas o que existe é um perito dizendo que houve e o outro que não. Ok? Então, existem dúvidas sobre essa questão da esganadura. Mas deve poder provar, assim, quando você... Às vezes não. Não pode. Às vezes não. Às vezes, em medicina, nós temos dúvidas. Doutora Júnior, o laudo oficial do Instituto Médico Legal, do Instituto Criminal, eles falaram. O que vale é o laudo oficial. Se, eventualmente, a parte contrária provar que o laudo está errado, o juiz vai verificar e pode anular o laudo. Porque eles podem realmente contestar. A defesa pode contestar, qualquer um pode. Mas enquanto esse laudo não for, não está provado que ele está errado, ele vale. Porque é um laudo oficial. Tardelli, deixa eu entender uma coisa. Então, vamos lá, o promotor tem o laudo oficial da polícia. A polícia trabalha para descobrir o que aconteceu. Não é de um lado nem de outro. Eles descobrem, de acordo com eles, aconteceu isso. Certo? A perícia diz aconteceu isso. Mas como num julgamento as pessoas acabam se inocentando, aí para se inocentar vai ter que provar, por exemplo, que o laudo está errado? Não, veja uma coisa. Claro que ninguém pretende ser o senhor absoluto da verdade. Não se trata disso. Quando o laudo pericial chega às mãos do promotor, ele foi feito por alguém que tem formação técnica e experiência naquela área. É mais ou menos se eu chamasse um encanador para criticar um laudo necroscópico. Não dá para fazer não entende isso. nada. Ele não entende nada. Agora, o que chama atenção nesse tipo de coisa, assim, primeiro, quem chama para si e invoca a liberdade de expressão tem que admitir a liberdade do debate. Quem chama para si o direito de falar sozinho, na verdade, é um monólogo. Ele não admite ser contestado. A qualquer contestação, é fácil fugir e impor condições. Olha, eu só falo se você não disser. Isso é primitivo. No debate democrático, do júri, do processo, da sociedade, quem fala tem o direito e o dever de ouvir. Até na sociedade, que pode escrever um livro. Então, eu tenho o direito de escrever o livro que eu quiser. Claro. Certo? Isso é uma garantia e vai ter que ouvir todas que as a Constituição lhe dá. Claro. Mas, em contrapartida, eu tenho, a partir do momento que eu exponho a minha opinião, eu tenho o dever de debatê-la. Tá na chuva para se molhar, como já diz No o dito momento popular. em que eu não consigo estabelecer uma relação de isenção com o caso, em que eu admito de uma forma muito nebulosa que eu entrei em determinada situação pela janela, né, eu tenho que admitir que essa minha conclusão é uma conclusão feita sob encomenda de alguém. Não, tudo bem, mas vamos falar do caso. Agora, eu quero que você me ajude nisso. Caso, com o que ele pretende fazer? Desmoralizar o laudo pericial oficial. Mas eu quero entender o seguinte. Isso, quer dizer, a polícia tem um laudo. Esse Sim. é o laudo oficial. O laudo oficial. O juiz toma isso como laudo oficial. Laudo oficial. Ele pretende desmoralizar o laudo oficial. Pode? É uma tentativa. Tentando buscar nesse laudo
contradições, incongruências, erros. Isso o Sembranelli, na hora, vai se posicionar e falar o porquê Sim. desse laudo ser o laudo correto. Agora, veja uma coisa. Para isso, ele tem que demonstrar onde efetivamente existiu o erro, Entendi. no que esse erro consistiu e por que a opinião dele é a opinião que deve prevalecer. Entendi. Não basta dizer apenas é uma tese, não é Doutor tese. Tardelli, o que Eu me tenho chamou a mais atenção, só um detalhezinho, Pode foi falar essa aí. palavra freelancer. Isso Isso doeu. Usa como Isso fotógrafo. pegou mal. Fotógrafo é freelancer. Quer dizer, uma coisa Jornalista, séria, é. uma morte de uma criança de 5 anos. Eu sou uma coisa freelancer. Doutor Tardelli falou uma verdade. Cada um na Existem sua médicos área. freelance? Não. Um médico, ele não pode contestar um laudo, principalmente relacionado à criminalística. Um médico que não é médico legista não pode Eu contestar. vou colocar mais um trechinho de um questionamento dele, inclusive no livro, e vocês, por favor, me ajudem. Coloca, por favor. Papandreou defende que se o casal Nardoni tivesse realmente escolhido se livrar do corpo de Isabela, não teria optado por atirá-la do 6º andar. O médico gaúcho argumenta que Alexandre Nardoni e Ana Jatobá não teriam escolhido a janela, um lugar de difícil acesso, e levanta dúvidas. Diz o médico, por que escolher um lugar de difícil acesso para adultos? Por que transitar sobre as camas dos outros 2 filhos? O médico defende ainda que caminhar em colchões instáveis que comprometem o equilíbrio é difícil para um adulto. Então imagina para a criança. Pra criança. Se ele fala que é difícil para um adulto, olha a teoria dele. Então como é que uma criancinha poderia fazer isso? Então Exato. você faz uma conclusão e você não consegue concatenar ideias que justifiquem. E aí está uma contradição que eu já tinha lido, até apontei para a sua produção, que realmente é uma contradição do que ele falou. Isso em processo a gente chama de afirmação preconceituosa. Isso. Ele faz a afirmação sem que nada o autorize a fazer. Ele, na verdade, o que ele fez? Ele disse como ele faria caso ele estivesse na cena do crime. Exatamente. Ele se substitui ao criminoso e diz o seguinte, olha, é como se ele estivesse dizendo, se eu estivesse no apartamento, eu teria feito outro percurso, eu teria feito outro caminho. O que ele diz, em termos periciais, processuais, a gente chama de lixo jurídico. Não pode ter nenhum valor, a não ser o valor que é a opinião isolada de alguém que não conseguiu dizer a que veio numa tragédia deste tamanho. Eu me exaltei, Luciana, porque eu não aguento mais, nessa quadra profissional que eu me encontro, trombar com tantos oportunistas assim. Nossa, mas você vai... Nós temos Vai que morrer trombando estabelecer, com eles. nós precisamos estabelecer um limite para a picaretagem. Olha, é preciso estabelecer um limite. Talvez a criança seja o limite. Mas ele tem a liberdade, nesse caso, eu não sei se o senhor está se dirigindo a liberdade a que ele alguém que esteve tem, aqui hoje, mas ele ele tem a tem, liberdade dele. mas ele tem também o dever de submeter ao debate. O que ele faz é uma atitude absolutamente ditatorial, ele joga o livro, ele impõe o livro como verdade, lança-se nacionalmente como o dono absoluto de uma verdade que até hoje ninguém viu e Uma se teoria, recusa a né? falar sobre ela. Bom, eu gostaria, quem pode me ajudar aqui nessa maquete? Eu tenho uma maquete aqui falando justamente, eu vou passar para cá, gente. Quem pode me ajudar? Eu tenho essa maquete aqui explicando um pouquinho mais do caso. E eu gostaria de entender essa última tese. Cadê? E a gente vai falar sobre isso depois dos comerciais. Está aqui, eu vou dar para o senhor. Mostra para mim, depois dos comerciais, exatamente qual foi a tese dele. E aí depois você vai me dizer, o senhor vai me dizer a tese da polícia, ok? É justamente aqui, não é? Onde aconteceu o crime. Não, a tese dele é que Segura.